Olá pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui para fazer os 3 exercícios que eu disponibilizei do simulado aí nos grupos, tá certo? Se você não está em nenhum dos grupos, pode vir aqui na descrição do vídeo que vai estar lá o link de um dos grupos que eu acabo disponibilizando material, das lives e tudo mais, tá bom? Bom, então vamos resolver esses 3 exercícios. Então diz assim: do número total de alunos do período matutino de certa escola, 2/5 têm aula no primeiro andar do prédio e a terça parte do restante tem aulas no segundo andar. E os últimos 100 alunos têm aulas no terceiro andar. O número total de alunos dessa escola que estudam no período matutino é... Então vamos lá, é um exercício que fala de fração e ele coloca aí 2/5, ou seja, ele está dividindo algo em 5. Então vamos dividir essa parte aí em 5. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, ó, 2/5 é no primeiro andar. Então eu vou pintar duas partes, de um total de 5, tá certo? Então essa parte em preto é do primeiro andar. Aí ele diz que a terça parte do restante tem no segundo andar. Então, o que restou? Restou 1, 2, 3. E ele quer a terça parte. Quanto que é a terça parte? A terça parte é 1 de 3. Ou seja, se sobraram 3, somente uma é do segundo andar, tá certo? E aí o que restou vai ser do terceiro andar. Portanto, o que restou aqui é do terceiro andar. Só que ele me fala que no terceiro andar são 100 alunos, tá certo? Então, esses dois quadradinhos aqui, esses dois retângulos, na verdade, corresponde a 100 estudantes. Só que, então, quanto que vale cada retângulo, se os dois juntos têm 100 estudantes? Cada um corresponde a 50, certo? 100 dividido por 2 é 50. Então, cada retângulo é 50 estudantes. Ou seja, ao total eu tenho quantos estudantes, que é o que ele me pergunta no período matutino. É só você fazer 50 vezes 5, está dividido em 5 partes, tá certo? E 50 vezes 5 dá 250, portanto, alternativa a letra C, tá certo? Bom, esse foi nosso primeiro exercício. Vamos aí para o exercício de número 2, que diz o seguinte: a secretária de uma escola realiza rigorosamente uma tarefa A cada 6 dias trabalhados e uma tarefa B a cada 4 dias trabalhados. Sabendo-se que ela trabalha de segunda a sexta, que em uma quinta-feira ela realizou ambas as tarefas e que durante o mês seguinte a essa quinta-feira não houve interrupção dos dias trabalhados por ela, é correto afirmar que a vez imediatamente posterior que ela realizou no mesmo dia ambas as tarefas foi. Então esse é um exercício que eu resolvo como? Nota que ele coloca aí quando vai realizar as duas tarefas juntas. Então você vai realizar as duas tarefas juntas, provavelmente é MMC ou MDC. E como que eu defino isso? É que ele está perguntando quanto tempo depois, certo? Que isso vai acontecer. E toda vez que você faz essa relação de quanto tempo depois, você tem que fazer o MMC. E daí eu faço o MMC de 6 e 4, tá certo? Então aí a gente consegue dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Ainda dá para dividir por 2, fica 3 e 2 por 2 é 1. E agora, por último, o 3. E aí 3 dividido por 3 é 1 e 1. Ou seja, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12. Portanto, daqui de 12 dias, elas voltarão a acontecer no mesmo dia, tanto a tarefa A quanto a tarefa B. Mas só que a primeira vez que isso aconteceu foi numa quinta, tá certo? Depois de 12 dias vai acontecer de novo. E aí você tem que tomar cuidado com a pegadinha, porque ela só trabalha de segunda a sexta. Ou seja, você vai contar aí 12 dias, conta comigo, ó. Um dia é sexta. O segundo dia, você vai contar só na segunda de trabalho, certo? Você tem que pular sábado e domingo. Ou seja, a sua semana, entre aspas, é feita por 5 dias, tá bom? Então, olha só.
Como tem 12 dias, se eu dividir 12 dividido por 5, já que eu estou contando a semana com 5 dias, já que é só 5 dias que ela pode trabalhar, isso dá 2 e sobra 2, tá ok? O que significa isso? Esse 2 significa que vai ter 2 ciclos. Você vai pular um de 5 dias, vai cair na quinta de novo, e vai pular mais um de 5 dias, vai cair na quinta de novo. Pode ver que você já pulou 10 dias, tá certo? Isso daqui normalmente a gente não precisa fazer, só estou fazendo para poder explicar melhor. E aí o que sempre me interessa é esse resto. Por quê? Porque depois de ter passado todos esses ciclos, vai cair no mesmo dia, que é na quinta, e aí agora mais 2 dias, ou seja, o dia seguinte à quinta é na sexta, já foi mais um dia, e agora mais um dia, só que depois da sexta vai ser segunda, tá certo? Portanto, segunda é a resposta certa, alternativa letra A. Então esse foi nosso segundo exercício aí do simulado. Vamos para o exercício de número 3, que diz o seguinte: uma papelaria irá doar 11.088 cadernos e 8.232 lápis para as escolas da cidade. A distribuição deve ser feita de maneira que beneficie o máximo possível de escolas e que cada escola receba o mesmo número de cadernos e o mesmo número de lápis. Então, o número de escolas que serão beneficiadas é... Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de máximo divisor comum, tá certo? Por que máximo divisor comum, professor? Porque, ó, quando ele fala mesmo número, ele está falando que eu tenho algo em comum, tá certo? E aqui eu tenho o máximo, e aí você vai fazer o quê? Distribuir entre as escolas. E distribuir significa dividir. Então tá aí, máximo divisor comum. E aí eu vou usar o máximo divisor comum dos dois números que ele me passa, que é 11.088 e 8.232, tá certo? Só que, ó, a gente vai ter que tomar... Raramente a Vunesp faz isso, colocar números muito grandes, mas quando coloca a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aí para sempre estar podendo dividir os dois valores ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aí dividindo por 2. Aqui vai dar 5.544, e aqui 8 por 2 dá 4, 2 por 2 dá 1 e 32 por 2, 16. Os dois números são pares, então ainda dá para dividir por 2, que aqui vai dar 2, 7, 7, 2, tá certo? E aqui 4.116 vai dar 2.000, dá 0, 11, 5 e 16 vai dar 8. Eles ainda são pares, portanto ainda dá para dividir por 2, que fica 1.386. E aqui vai ficar 1.029. Bom, agora os dois números não são mais pares, portanto não dá mais para dividir os dois números por 2, tá ok? Vou tentar por 3. Se eu fizer aqui 1 mais 3 dá 4, 4 mais 8 dá 12 e 12 mais 6, 18. Então eu estou somando todos os algarismos. Como 18 é múltiplo de 3, então ele vai ser múltiplo de 3. E o 1029 faz a mesma coisa. 1 mais 0 dá 1, mais 2 dá 3, e 3 mais 9, 12, também é múltiplo de 3. Ou seja, dá para eu dividir os dois valores por 3. No caso aqui vai dar 462 e aqui vai dar 343, tá ok? E aí, será que ainda dá para dividir por 3? Vamos ver aqui no primeiro. 4 mais 6 dá 10, 10 mais 2, 12. É múltiplo de 3. 3 mais 4, 7, 7 mais 3, 10. Não é múltiplo de 3, ou seja, não dá para dividir por 3. Aqui eu acho que a gente vai conseguir dividir por 7, tá? Eu vou colocar até em azul para a gente poder ver se qualquer coisa a gente apaga, tá bom? Então aqui vai caber 46 por 6 dá 6, que fica 42, sobra 4, e 42 por 7 dá 66, tá certo? Aqui, 34 por 3 vai dar 4, sobra 6, e 63 por 7 fica 9, tá ok? Portanto, 49. Agora o 66 só dá para dividir por 2, por 3 e por 11. E o 49 só por 7, tá certo? Ou seja, acabou aí meu MDC. Já que o MDC eu não preciso chegar em tudo 1, tá certo? Eu só preciso dividir por aqueles números que dão para fazer ao mesmo tempo.
certo? Então, 49 só dá por 7, 66 só por 2, 6 e 11, então encerrou. E aí eu vou multiplicar todos os números aqui do meu lado direito para saber quanto deu o meu MDC. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3, 24, e 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai 2, 14 mais 2, 16. Portanto, 168, tá certo? Alternativa, letra D. Esse foi nosso terceiro exercício. Vamos para o exercício de número 4, que diz o seguinte. Diz assim: Gisele comprou um frasco de amaciante concentrado de 500 ml. Ela colocou todo esse amaciante concentrado em um frasco de 2 litros e completou com água. Nesse caso, a razão de amaciante concentrado em relação à água que Gisele colocou é... Então vamos lá, ele pergunta a razão. Vamos lembrar que razão é uma divisão, tá certo? Ele quer a divisão de quem? De amaciante pela água. Então ele só quer isso daqui, amaciante dividido pela quantidade de água. Então, quanto que ela teve de amaciante? Ele já falou aqui que são 500 ml, tá certo? 500 ml. E agora você tem que colocar a quantidade de água. Ele falou que colocou num frasco de 2 litros. O frasco tinha 2 litros. E esse frasco contém o amaciante e a água, tá certo? Então, 2 litros seria amaciante mais água. Portanto, ó, 500 ml de amaciante mais a quantidade de água tem que dar 2 litros. E 2 litros significa quantos ml? Isso, 2 litros são 2.000 ml. Portanto, a quantidade de água é de 1.500 ml, tá bom? Então, coloca 1.500 aqui ml de água. Agora é só a gente fazer essa divisão. Claro que as nossas respostas sempre aparecem da forma mais irredutível possível. Então, olha só, tira o ml. Aí, ó, temos 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, tá ok? Então, já ficou 5 dividido por 15 e ainda não temos essa alternativa. Então, simplifica de novo. 5 e 15 dá para simplificar agora por 5. Então, dividindo agora por 5 fica 5 dividido por 5 é 1 e 15 por 5 é 3. Portanto, a alternativa, a letra B, tá certo? Então, esse é o nosso quarto exercício. Vamos para o exercício de número 5, que diz o seguinte. Uma professora precisa organizar as pastas de trabalho de seus alunos. Considerando que essa professora leva 35 minutos para organizar 3 pastas, então o tempo que ela levará para organizar 27 pastas de seus alunos é de... Bom, então é um exercício que a gente vai trabalhar com regra de 3, porque ela te dá uma situação, certo? Ela te dá o tempo para 3 pastas e daí depois ela te dá uma outra situação com um número diferente de pastas que você vai ter que achar o tempo. Então, ó, coloca aí minutos e pastas, tá certo? Na primeira situação são 35 minutos e 3 pastas. Na segunda situação, você quer o seu tempo e você tem 27 pastas, tá certo? Mas antes de fazer isso, tem que saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Portanto, para a gente saber isso, onde está o X, você coloca uma flechinha para cima. E aí sua pergunta fica, quanto mais minutos você vai ter mais pastas ou menos pastas? Se você está gastando mais tempo, é porque você tem mais pastas para organizar, tá certo? Então, é uma diretamente proporcional. E aí o x que está na base multiplica quem está na ponta, no caso o 3. E ficou uma multiplicação em cruz, mas eu volto a te lembrar, não é sempre, por isso que eu fiz essas perguntas anteriormente, tá bom? Então, ó, o 3 multiplica o x e o 35 multiplica o 27. Só que eu vou simplificar aqui, ó, 3 com 27, tá bom? Por quê? Porque o 27 é 9 vezes o 3. E aí, deste lado ficou um x, que é somente x, e aqui 35 vezes 9. E 35 vezes 9, a gente vai chegar em 45, vai 4. 9 vezes 3 dá 27, mais 4, 31. Portanto, 315
minutos, tá certo? Então, chegamos. Só que não tem essa alternativa, como a Vunesp sempre faz, acaba colocando em horas e minutos. E daí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque para passar de minutos para hora, você tem que dividir por 60, tá certo? Então vamos dividir por 60. Se você colocar aqui o 60, cabe 5 vezes no 315. E daí fica menos 300 e resta 15, tá certo? Gente, quando você for transformar e sua resposta tem minutos aqui também, não coloque vírgula, porque se você colocar vírgula, você tem grande chance de se perder e acabar errando na sua resposta, tá certo? Por quê? Porque aqui ó, já é 5 horas e aqui já tem o resto dos minutos, portanto, 5 horas e 15 minutos, alternativa letra A. E por que eu estou falando isso? Por que eu falei para você não colocar vírgula? Vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia. Coloca a vírgula e coloca o zero. Ficou 150 por 60. Fica 2, que é 120, e fica 30. Aí coloca mais um zero para continuar a divisão e fica 5. E aí deu 5,25. Isso não está errado. Isso é 5,25 horas. Mas daí olha lá a sua alternativa B como que tá. Está 5 horas e 25 minutos. Isso daqui está errado, né? Isso daqui está certo. Como assim, professor? Essa parte decimal de hora aí você vai ter que multiplicar por 60 para achar em minutos. E 0,25 vezes 60 volta a dar 15, tá bom? Então aí uma dica para vocês não errarem isso na prova, tá bom? É muito importante. Então esse é o nosso quinto exercício. Vamos para o exercício de número 6, que diz o seguinte: Estela tem 76% da quantia necessária para a compra de um pacote turístico. Em uma promoção, esse pacote foi oferecido com 30% de desconto e, dessa maneira, a quantia de que Estela possui é suficiente para comprar o pacote e ainda sobrar R$ 426. Então, o preço desse pacote sem desconto está entre... Então, vamos lá. Estela possui 76% do valor. E aí, deram um desconto para ela de 70%. Ou seja, de quanto que era o preço do pacote, que é o que você quer saber? Sempre o preço inicial é de 100%, tá certo? Então, 100% é o que você quer saber. E como você teve desconto de 30%, você pagou quanto desse pacote? Você pagou 70%, tá certo? Então, você pagou, você não, né? Na verdade foi a Estela, pagou 70% desse valor, já que tinha 100, descontou 30, ficou 70. E esses 426 significa o quê? Olha só, Estela possui o suficiente para comprar o pacote e ainda sobrar R$ 426. Então, sobrou R$ 426, tá certo? Mas esses R$ 426 equivale a quantos por cento? Olha só, ela tinha 76 e pagou 70, ou seja, ela vai restar ainda 6% do valor do pacote para ela, correto? Tem 76, pagou 70, sobraram 6%. Então, 6% equivale a 426, tá certo? E aí, uma porcentagem, eu sempre posso fazer a multiplicação em cruz, não tem problema, ficando 6x igual 100 vezes 426. Aí eu vou simplificar, tá bom? O 6 com 426, pode cortar. Ó, 42 por 6 já dava 7, e 6 por 6 dá 1. Então fica 71, tá certo? E 100 vezes 71, isso dá 7.100. Portanto, o preço do pacote é de R$ 7.100. Portanto, alternativa letra B, entre 7.000 e 7.500, tá bom? Esse é o exercício de número 6. Vamos para o exercício de número 7, que diz o seguinte: um produto foi vendido com desconto de 10% sobre o preço da etiqueta, por R$ 45,90. O preço da etiqueta desse produto é... Então vamos lá, se ele teve desconto de 10%, você está pagando que percentual dele? Você está pagando 90%, certo? Porque no início, que é 100%, é até o que ele me pergunta, por isso que eu vou indicar X,
é 100% no início. Então, com desconto de 10%, você está tirando 10%. Portanto, ele fica com 90%. E isso é igual a 45,90, tá certo? E por se tratar de porcentagem, essa regra de 3 vai ser diretamente proporcional. Pode multiplicar em cruz, então, ficando 90x igual 100 vezes 45,90. E aí temos 90x é igual 100 vezes 45,90. Multiplicar por 100 é só andar duas casas. Então, nós temos 4.590. E aí o 90 que está multiplicando, ele passa dividindo. E assim, nós temos, corta os zeros, tá bem? Fica mais fácil. 45 por 9 é 5, 9 por 9 é 1, ou seja, R$ 51,00. Alternativa letra B, tá bom? Então esse é o nosso 7º exercício. Vamos para o exercício de número 8, que diz o seguinte. A tabela indica o número de filhos de 10 pacientes de um profissional. Então tá aí, números de filhos, nenhum. Temos 2 pacientes, com um filho são 3 pacientes, com 2 filhos são 4 pacientes, e com 3 filhos ou mais é um paciente. Provavelmente vem a pegadinha aqui, hein? Quanto à média aritmética do número de filhos desses pacientes, é correto afirmar que ela é de... Olha só, gente, esse paciente que tem 3 filhos ou mais, você tem exatidão do valor dele? Você não tem, então você não tem como ter exatidão na média, tá ok? Então, todos esses valores que estão exatamente, ó, letra A e letra B, com certeza estão erradas, tá bom? Porque aqui você não sabe quantos filhos esse paciente tem. Ele pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 20, não sei, entendeu? Então, eu não consigo ter exatidão na média, mas eu sei, ou consigo definir o quanto, no mínimo, ela pode ser. Tá bom? Por que quanto no mínimo? Porque quando eu falo 3 ou mais, eu estou falando no mínimo de quantos filhos? Estou falando de no mínimo 3. Eu não consigo saber o máximo, mas no mínimo eu sei que é 3. Por isso que as outras respostas apresentam maior, tá vendo? Então eu vou fazer aqui com o 3 e a minha resposta vai ser maior que esse valor, tá bom? E aí como que eu faço média mesmo? Eu vou fazer a quantidade de filhos dividido pela quantidade de pacientes, e ele já me falou que são 10 pacientes. Então, ó, aqui 2 pacientes com nenhum filho, portanto aqui vou contar 0 filhos. Temos 3 pacientes com um filho, portanto ao total nós temos 3 filhos, tá certo? Um de cada paciente. Aqui temos 2 filhos para 4 pacientes, ou seja, estamos trabalhando com 8, tá certo? Já que são 2 para cada paciente que valem 4. E aqui por último, ó, eu falei que eu vou trabalhar com no mínimo 3, tá certo? Então se eu vou falar de 3 filhos, um paciente, então total de 3 filhos. Somando isso tudo, ó, 3 mais 8 mais 3, nós temos 14 filhos no mínimo, tá certo? No mínimo são 14 filhos. E 14 dividido por 10 fica 1,4. Portanto, a média vai ser maior ou igual a 1,4, tá certo? Eu coloco esse maior novamente, frisando por causa desse mais, ou seja, alternativa a letra C. Bem, então aí esse é o exercício de número 8. Vamos para o exercício de número 9, que diz o seguinte. Se em um elevador estão uma quantidade de pacotes com diferentes pesos, totalizando 222,8 quilos. Se cada um desses pacotes tivessem 750 gramas a mais, a soma de todos esses pesos seria igual a 438,8 quilos. Então, a quantidade de pacotes é igual a... Então, vamos lá. Eu já tenho 222,8, tá certo? Então, põe aí 222,8. Mas, se cada um deles tivesse 750 gramas a mais, ou seja, 750 gramas eu vou ter que mudar isso para quilo, tá certo? Tem que fazer essa transformação de unidade. E como 1 quilo tem 1000 gramas, 750 gramas tem 0,75 quilos, tá certo?
e ele falava que era cada pacote, portanto, X, tá certo? E eu somando o que eu já tinha, mais 750 gramas em cada pacote, isso daria um total de 438,8 quilos, tá bem? Aí já montei a minha equação, já fiz a transformação de unidade, ficou bem mais simples. Porque aí só vai sobrar o 0,75x do lado de cada igualdade, e do lado de lá eu vou passar o 222,8 subtraindo, já que ele estava somando, tá bem? Então vai ficar 0,75x e fazendo essa subtração vai dar, olha só, 8 menos 8 corta, 8 menos 2 dá 6, 3 menos 2 é 1 e 4 menos 2 é 2, portanto 216, tá bem? E aí esse 0,75 que está multiplicando o x vai passar dividindo, e aí a gente fica com 0,75. Então, eu vou fazer essa continha aqui do lado para vocês. Lembrando que o 0,75 tem duas casas decimais. Portanto, eu vou ter que acrescentar aqui 2 zeros. Depois que eu acrescentei 2 zeros, você esquece a vírgula. Ficando 21.600 por 75. O 75 vai caber quantas vezes no 216? Ele cabe só duas vezes, que dá 150. E aí sobra 66. Desce o zero, fica 660. O 660, o 75 cabe 8 vezes. 8 vezes 5, 40. E 56 mais 4 dá 60. Subtraindo, sobra 60. Desce o zero. E aí, por último, ó, 600 por 75 é o próprio 8 que a gente já tinha colocado, tá bem? E aí dá zero. Ou seja, 216 por 0,75 é 288. Então, eu tenho um total de 288 pacotes, alternativa letra A. Então, esse foi nosso nono exercício. Vamos para o exercício de número 10. Esses 4 últimos vamos falar aí de geometria, tá bom? Então, ele fala assim: a figura mostra as medidas em metros de um espaço retangular ABCD que possui um banheiro W e uma sala. Sabendo que o perímetro do espaço ABCD supera o perímetro do banheiro em 14 metros, então a medida do lado AD é igual a... Então vamos lá, eu sei que o perímetro da sala é igual ao perímetro do banheiro mais 14, tá certo? Por quê? Porque ele fala que supera o perímetro do banheiro. Superar é porque tem a mais. E aí, qual que é a medida da sala? Qual que é o perímetro da sala? Tudo aqui são 6 metros embaixo, 6 metros em cima. E o AD é o que ele quer, então eu vou chamar de X. Portanto, esse lado da sala também é X. Ou seja, o perímetro da sala ficou X mais X é 2X e 6 mais 6 é 12. Então, o perímetro da sala é 2x mais 12. O do banheiro. O banheiro é 1,5 mais 1,5 já dá 3, mais 1,5 é 4,5, mais 1,5 é 6. Então, o perímetro do banheiro é 6 e mais 14, tá bem? Aí vamos ficar com 2x igual 6 mais 14 é 20 e o 12 que está somando passa subtraindo. E aí, para terminar, ó, 20 menos 12 é 8. E o 2 que está multiplicando x passa dividindo. E aí, 8 dividido por 2 é 4. Portanto, a medida do AD aqui é 4 metros. Alternativa, letra D. Então, esse é o nosso 10º exercício, falando de perímetro. Agora, vamos para o exercício de número 11, que fala o seguinte. Jaime possui uma chácara com terreno retangular de 10 metros por 50 metros. E Jaime destinou 3/5 da área de sua chácara para plantar árvores frutíferas. Então, a área total destinada a árvores frutíferas na chácara de Jaime é tantos metros quadrados. Então, primeiro a gente vai ter que fazer o quê? Achar a área que ele destinou e depois fazer 3/5 dela, tá certo? Então, ele falou que era 10 por 50. E como que eu faço a área
de um retângulo, que é 10 por 50. A área de um retângulo é simplesmente base vezes altura, ou seja, você pode colocar aí 10 vezes 50, que dá 500 metros quadrados. Então essa é a área total. Só que ele destinou apenas 3/5 da área para plantar as árvores. Então você vai fazer 500, que é sua área total, vezes 3/5. Pode simplificar, ó, 500 com 5, 500 dividido por 5 dá 100, tá certo? Então aqui ficou 100 vezes 3. E 100 vezes 3 é 300 metros quadrados. Ou seja, 300 metros quadrados foi destinado para árvores frutíferas, que é exatamente o que ele me pergunta, tá bom? Portanto, alternativa letra C. Agora vamos para o exercício 12, que diz o seguinte: para a proteção das plantas, vamos aí de novo, desculpa aí, gente, vamos lá. Para a proteção das plantas, uma grade foi colocada em todo o perímetro do jardim representado na figura, que tem a forma de um triângulo retângulo, tá certo? Está representado aqui nesse quadradinho. Se a área desse jardim é 96 metros quadrados, então a medida de seu perímetro é igual em metros a... Ó, gente, quem assiste as lives comigo e vai ver isso daí em geometria, tudo, eu já vou dar uma grande dica. Só por ver esse 16 aqui, provavelmente, tá certo? Provavelmente, aqui seja 12 e 20, tá certo? E daí 12 mais 16, 28, mais 20, 48. E a gente chegaria na alternativa A, tá bom? Isso porque na maioria das vezes a gente utiliza o triângulo 3, 4, 5 e 5, 12, 13, tá certo? Nas provas da VUNESP, isso é muito comum, tá ok? Bate aí cerca de 99% das provas. Então, é um método bem mais rápido que a gente chega no gabarito. Porém, eu vou resolver aqui do método matemático com vocês, tá bom? Então, ele falou da área, e a área é de um triângulo. E a área de um triângulo eu acho como? Base vezes altura dividido por 2. E aí essa área ele falou que é de 96. A base eu já tenho aqui, ó, a base é 16. E a altura seria esse valor, desse ponto aqui até esse ponto aqui embaixo, que eu não sei quanto que é, representado por H, dividido por 2. Só que, ó, 16 dividido por 2 dá 8, tá certo? Então, 96 é igual a 8H. E o 8 que está multiplicando o H vai passar para o outro lado, dividindo. E aí vamos ter 96 dividido por 8. E 96 dividido por 8, isso dá 12, tá certo? Olha lá, o valor que eu já tinha comentado com vocês. E agora eu tenho que achar esse x para poder fazer a soma, né, de todos os lados, já que ele me pede o perímetro. E aí, para eu achar esse x, eu vou ter que fazer o seguinte: colocar x ao quadrado, porque a hipotenusa, né, triângulo retângulo, hipotenusa é o que está na frente dos 90 graus, é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que são os dois catetos. 16 ao quadrado é 256 e 12 ao quadrado é 144. E 256 mais 144 é 400. Aí o x está ao quadrado, ele tira a raiz quadrada. E raiz quadrada de 400 é igual a 20, tá certo? Seria mais ou menos 20, né? Mas como estamos tratando aí de uma figura geométrica, ou seja, o lado dela não pode ser negativo. Portanto, eu já só deixo positivo aí mesmo, x é igual a 20. E como ele queria o perímetro, então vamos somar todos os lados. O perímetro é 20 mais 12 mais 16. E aí, somando tudo, a gente chega em 48 metros, tá bom? Era o que a gente já havia previsto aí no começo do exercício. Alternativa letra A. Então, esse é o exercício de número 12. Vamos para o exercício 13, nosso último exercício aí do simulado, que diz o seguinte: um bloco de argila tinha o formato original de um prisma reto de base retangular, com 8 cm de largura e 15 cm de comprimento, conforme mostra a figura.
Toda essa argila, depois de amassada, foi remodelada em 8 blocos menores, cada um deles com 75 centímetros cúbicos de volume. Sabendo que não ocorreu perda alguma de material e que toda a argila foi utilizada, então a altura do bloco original de argila, indicada na figura pela letra H, era de... Então vamos lá. Esse era o volume inicial e com esse volume inicial você fez 8 blocos de 75 centímetros cúbicos. Então eu posso falar que o volume aí do meu paralelepípedo, do meu prisma retângulo, é de 8 vezes 75, concordam? Porque se eu não teve perda de material e eu fiz 8 blocos de 75, então fica dessa maneira. Só que como que eu acho também o volume de um prisma retângulo? É a multiplicação das 3 dimensões, portanto é o 15, o 8 e o H. Então vamos colocar aí, 15 vezes 8 vezes H é igual a 8 vezes 75. Só que nota, tenho 8 de um lado e 8 do outro. Posso cortar, já que os dois estão fazendo multiplicações. E daí o 15 que está multiplicando o H, ele passa dividindo. E aí 75 dividido por 15. Isso dá 5, tá certo? Então a altura vai ser de 5 centímetros, alternativa letra E, ok? Então espero que vocês tenham curtido, deixem seu like aí, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum exercício. E se não tiver em nenhum grupo, eu volto a falar, entra aí nos grupos, porque eu sempre estou disponibilizando vídeo e material por lá e tirando dúvidas de matemática, tá certo? Muito obrigado e ótimos estudos!